Olha, muita gente ainda não se dá conta disso, mas gordura no fígado é na verdade um inimigo silencioso que pode estar destruindo sua saúde enquanto você vive sua vida achando que está tudo bem. E eu não estou exagerando, talvez você esteja exatamente nessa situação agora. Se sentindo cansado, meio inchado, com aquela sensação estranha aqui na parte superior direita da barriga, às vezes uma dorzinha chata embaixo das costelas, uma digestão lenta, aquele enjoo que aparece do nada, muitos gases ou até uma fraqueza inexplicável. Mas quer saber o mais assustador? Na maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. E é justamente por isso que tanta gente só descobre quando já está em estágio avançado. O problema é que, enquanto isso, essa gordura está ali, se acumulando, inflamando seu fígado, sobrecarregando cada célula dele. E aí você começa a ter alterações nas enzimas hepáticas, como TGO e TGP, e muitas vezes nem percebe. E isso não para no fígado não, viu? Porque o corpo está todo conectado. O fígado inflamado gera um efeito cascata. Piora sua resistência à insulina, aumenta seus triglicerídeos, sobe o colesterol, deixa sua pressão mais instável. E você vai acumulando gordura não só no fígado, mas na barriga, nas artérias, no coração. Isso sem contar o risco altíssimo de trombose, de AVC, de infarto. E sim, tudo isso começa muitas vezes com aquele docinho que você come todo dia sem culpa, com aquele pãozinho no café, aquele suco de caixinha que você acha que é saudável, ou aquele refrigerante só no final de semana que na sua cabeça não faz mal nenhum. Mas faz. E é exatamente aqui que muita gente erra, porque existe uma falsa crença de que, eu não bebo álcool, então meu fígado tá ótimo. Só que isso não é verdade. Hoje, a maior causa de gordura no fígado não é mais o álcool, é a alimentação ruim, o sedentarismo e o excesso de carboidratos refinados e açúcares escondidos nos alimentos. E se você acha que ser magro te protege, sinto te dizer, mas também não protege. Eu atendo no consultório inúmeros pacientes magros, que não bebem, mas que estão com o fígado cheio de gordura. E quando eu pergunto sobre a rotina, é aquele combo clássico. Café da manhã com pão, margarina e café adoçado. Almoço com arroz, feijão e um monte de carne processada ou fritura. E à noite, mais pão, pizza, salgadinhos, bolacha. Aí junta com o sedentarismo, estresse, noites mal dormidas e pronto, o fígado entra em colapso. Agora, para você entender o quanto isso é sério, estudos mostram que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo já estão com gordura no fígado. Só no Brasil, quase 30% da população sofre desse mal. E sabe o que é ainda mais chocante? Crianças e adolescentes já estão entrando para essa estatística. Crianças sim, porque estão sendo alimentadas da mesma forma. Biscoito recheado, suco de caixinha, fast food e zero atividade física. Isso significa que essa geração corre risco real de, muito cedo, desenvolver não só problemas no fígado, mas também pressão alta, diabetes, infarto de fígado. E quando eu falo que é um inimigo silencioso, é porque na maioria dos casos, enquanto você está ali vivendo sua vida achando que está tudo bem, o fígado já está sobrecarregado, inflamado, lutando para se manter funcionando. E só quando ele não aguenta mais, começam os sinais mais graves. Às vezes você faz um exame de rotina, olha lá, TGO e TGP nas alturas, e o susto vem. Nossa, doutor, mas eu não sinto nada, como pode? Pois é, porque a gordura no fígado é traiçoeira. E é isso que me preocupa, porque quanto mais tempo você demora a agir, maiores são os riscos disso evoluir para fibrose, cirrose e, no pior dos casos, câncer de fígado. Só que tem um outro detalhe que pouca gente te conta. O fígado gorduroso não fica só no fígado. Ele está diretamente ligado ao seu risco cardiovascular. É isso mesmo. A principal causa de morte de quem tem gordura no fígado não é nem cirrose nem câncer de fígado, é infarto e AVC, porque gordura no fígado é só a ponta do iceberg de uma inflamação muito maior que está acontecendo no seu corpo inteiro. É o seu corpo gritando que seu metabolismo está entrando em colapso. E aqui eu te faço uma pergunta bem direta. Você vai esperar isso acontecer para tomar uma atitude? Porque na prática, é exatamente isso que muita gente faz. Só muda quando leva um susto, quando descobre uma alteração no exame, quando alguém próximo tem um infarto, quando perde alguém da família de repente. E aí, bate o desespero. Mas olha, não precisa ser assim. Você pode sim virar esse jogo, porque a boa notícia é que, diferente de outros órgãos, o fígado é um dos únicos do corpo que se regenera. Se você começa a cuidar, ele responde rápido. Ele se limpa, se regenera, se recupera. Mas para isso acontecer, você precisa parar de dar as coisas que estão matando ele aos poucos e começar a oferecer os alimentos e os hábitos que ele precisa para se recuperar. E quer saber? Isso não é só sobre o seu fígado. Isso é sobre viver mais, viver melhor, com mais energia, com mais disposição, com mais saúde, sem medo do que pode acontecer daqui a alguns anos.
Porque saúde não é sobre sorte, é sobre escolhas. E a decisão está nas suas mãos. Se tem uma coisa que você precisa entender hoje, é que existem alguns alimentos que literalmente estão acabando com seu fígado. E o pior é que muitas vezes eles estão no seu prato todos os dias. Talvez você até ache que come de forma saudável, que não faz nada de errado, que está tudo bem, mas quando eu te contar o que realmente esses alimentos fazem no seu corpo, você vai entender por que, mesmo tentando se cuidar, seu fígado pode estar cheio de gordura, inflamado e, aos poucos, te levando para um caminho muito perigoso. E eu já vou começar falando daquele que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores vilões da sua saúde: o açúcar. Sim, ele mesmo. E não pense que é só aquele açúcar que você coloca no café, não. Eu estou falando do açúcar que está escondido nas bolachas, nos pães, nos cereais matinais, nas barrinhas que você acha que são saudáveis, nos molhos prontos, no ketchup, na maionese, nos sucos de caixinha, nos refrigerantes. Ele está em absolutamente tudo. E sabe o que a ciência diz sobre isso? Que dietas ricas em açúcar são diretamente associadas ao acúmulo de gordura no fígado. E não é achismo, não. É fato científico. Inclusive, estudos feitos com crianças obesas mostraram que apenas 9 dias retirando açúcar da alimentação já foram suficientes para reduzir quase 4% da gordura no fígado delas. Agora pare e pensa, se em 9 dias isso já aconteceu, imagina o que reduzir açúcar pode fazer no seu corpo, na sua saúde, no seu fígado, nos próximos meses. Mas o açúcar não trabalha sozinho nesse processo destrutivo. Tem um parceiro dele que é ainda mais perigoso, mas traiçoeiro e que muita gente nem sabe que consome: o xarope de milho, rico em frutose. E você pode estar pensando: ah, doutor, isso eu não consumo não tem na minha casa. Tem sim, você só não percebe. Está nos refrigerantes, nos sucos de caixinha, nas geleias, nos biscoitos, nos bolos, nos molhos prontos, nos produtos industrializados. Esse tipo de xarope é um veneno para o seu fígado. E por quê? Porque a frutose em excesso, principalmente quando vem de fontes industriais, como esse xarope, é metabolizada diretamente no fígado. E sabe o que acontece lá dentro? Uma sobrecarga enorme que gera inflamação, acúmulo de gordura e, a longo prazo, fibrose, cirrose e até câncer de fígado. E não para por aí. Isso tudo ainda aumenta a sua resistência à insulina, te aproxima do diabetes, do infarto, do AVC, é uma bola de neve. E o mais absurdo é que a indústria sabe disso, mas sabe também que esse xarope é barato, realça o sabor dos alimentos e faz você comer mais. Então, eles colocam isso em tudo, sem o menor pudor. Enquanto sua saúde vai sendo destruída, um pacote de bolacha por vez, um gole de suco por vez. E se você acha que já está ruim, segura, porque não para por aí. Outro grande vilão, que talvez você nunca tenha imaginado que tivesse ligação com gordura no fígado, é o sal. E não, eu não estou falando daquele sal que você coloca na comida na hora de temperar. Estou falando do sal escondido nos alimentos industrializados. É aquele sal que está no macarrão instantâneo, nos embutidos como presunto, peito de peru, salsicha, mortadela, salame, linguiça, nos molhos prontos, nas lasanhas congeladas, nos nuggets, nos pães de forma. É aquele sal que você nem percebe que está consumindo, mas está. E sabe o que a ciência descobriu? Um estudo publicado na revista Nature em novembro de 2021 mostrou que uma dieta rica em sal está diretamente associada ao aumento da gordura no fígado. Isso mesmo. O sal, além de te levar para hipertensão, retenção de líquidos e risco de infarto e AVC, também deixa seu fígado doente. E o pior, muita gente acha que se controla porque não coloca muito sal na comida, mas ignora completamente o sal dos alimentos processados, e é aí que mora o perigo. E eu te pergunto, quantas vezes por semana você come pão, massa, bolacha, biscoito, aquele pãozinho francês quentinho no café da manhã, aquela lasanha do domingo, aquela pizza da sexta-noite? Pois é, tudo isso é fonte de trigo refinado. E o trigo refinado é outro que vai direto para o seu fígado na forma de gordura, porque ele é rapidamente transformado em glicose, gera picos de insulina, inflamação e, consequentemente, sobrecarga no fígado. E aqui não tem conversa. Não é sobre nunca mais comer. É sobre entender que, se isso é base da sua alimentação diária, o caminho é claro. Seu fígado vai pagar o preço. E para fechar essa lista dos piores inimigos do seu fígado, vem ele, as gorduras saturadas.
E aqui eu sei que muita gente vai torcer o nariz porque é aquele bacon no café da manhã, aquela picanha bem gorda no churrasco, o queijinho amarelo no pão, aquela manteiga derretendo, aquela linguicinha na chapa. E eu te entendo porque tudo isso é muito saboroso. Mas a verdade é uma só. Essas gorduras inflamam seu corpo, inflamam seu fígado, aumentam o colesterol, aumentam o risco de resistência à insulina, diabetes, pressão alta e, claro, deixam seu fígado cada vez mais cheio de gordura. E olha, não adianta se enganar. Ah, doutor, é só de vez em quando. Só de vez em quando todo dia, né? Porque começa no café da manhã com queijo e manteiga, passa pro almoço com carne gordurosa e termina na janta com mais alguma coisa cheia de gordura, trigo ou sal. É isso que, sem perceber, está te levando para uma esteatose hepática, para inflamação, para fibrose e, se você não mudar, para um risco real de uma cirrose lá na frente, ou pior ainda, de um infarto ou um AVC bem antes disso acontecer. E sabe o que me deixa mais indignado? É que ninguém te conta isso. A indústria não te conta, as embalagens não te contam e, muitas vezes, nem os profissionais de saúde falam claramente sobre isso. Então você segue achando que está tudo bem, que um pãozinho aqui, um docinho ali, um refrigerante só no fim de semana não fazem mal. Só que fazem, e fazem muito mais do que você imagina. Por isso, a partir de agora, você já sabe, o conhecimento está nas suas mãos e agora a escolha é sua. Você continua alimentando seu corpo de veneno todos os dias ou começa hoje a cuidar do seu fígado e da sua saúde antes que seja tarde demais? Porque se tem uma coisa que eu posso te garantir é que quem paga essa conta é você. Agora, olha, se até aqui eu te mostrei tudo aquilo que está destruindo o seu fígado silenciosamente, eu quero que você respire fundo agora porque vem a parte boa. Porque assim como existem alimentos que estão te fazendo mal todos os dias, também existem alimentos que literalmente podem salvar o seu fígado. E não sou eu que estou dizendo não, isso é baseado em estudos científicos, dados reais, pesquisas sérias que comprovam os efeitos poderosos que certos alimentos têm, não só na reversão da gordura no fígado, mas também na prevenção de doenças muito mais graves, como infarto, AVC, diabetes e até câncer. E eu vou começar te falando de uma coisa que para muita gente é quase um ritual sagrado: o café. É isso mesmo. E olha, se você gosta de café, pode comemorar, porque ele não é só permitido, ele é recomendado. Estudos mostram que quem consome café regularmente tem menos inflamação no fígado, menos risco de fibrose e até menos risco de evoluir para cirrose e câncer hepático. E sabe por quê? Porque o café é riquíssimo em compostos bioativos, como os polifenóis, o ácido clorogênico e até a própria cafeína, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante e protetora do tecido hepático. E significa que aquele cafezinho nosso de cada dia está literalmente funcionando como um escudo contra o acúmulo de gordura no fígado. Mas atenção! Café sem açúcar, tá? Porque se você entope de açúcar, você simplesmente cancela todos os benefícios dele. E mais um detalhe, melhor evitar depois das 2 da tarde, para não atrapalhar seu sono. Porque, sim, sono ruim também adoece seu fígado. E se o café é praticamente um escudo para o seu fígado, o azeite de oliva extra virgem é como se fosse um bálsamo curativo. O azeite é riquíssimo em gorduras boas, principalmente os ácidos graxos monoinsaturados, além de compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que são simplesmente fantásticos para a sua saúde hepática. E olha que isso não é papo de moda fitness, não. Existem estudos robustos, feitos em grandes universidades do mundo, que mostram que pessoas que consomem de 3 a 4 colheres de azeite por dia têm uma redução significativa na gordura acumulada no fígado. E não precisa sair tomando colherada pura, não. O segredo está em colocar na salada do almoço, na salada do jantar, regar seus vegetais, seu prato quente, transformar o azeite no seu principal aliado diário. E olha, quem faz isso não só protege o fígado, como melhora colesterol, diminui risco de infarto, controla a glicemia e, de quebra, ainda ajuda na perda de gordura abdominal. E já que a gente está falando de aliados poderosos, eu não poderia deixar de citar as fibras. Elas são absolutamente essenciais. E aqui não tem mistério. Quanto mais fibras você consome,
mais você alimenta seu intestino com aquilo que ele precisa para funcionar direito. E sabe o que isso tem a ver com o fígado? Tudo! Porque quando o seu intestino está saudável, ele impede que toxinas, inflamações e compostos prejudiciais cheguem até o fígado. Isso se chama eixo intestino-fígado e ele é determinante para a sua saúde. Alimentos como aveia, chia, linhaça, grãos integrais, castanhas, nozes e, claro, muitas folhas verdes são verdadeiros presentes para a sua saúde. E não para por aí não. Uma pesquisa recente feita na Suécia mostrou que vegetais de folhas verdes, como alface, rúcula, espinafre, são ricos em compostos nitrogenados que ajudam a prevenir e até reverter a esteatose hepática. É isso mesmo. Aquele simples pratinho de salada que muita gente negligencia tem, na verdade, um poder gigantesco para proteger e recuperar seu fígado. E aí vem aquela dúvida que muita gente tem. Doutor, mas e as frutas? Pode? Não tem frutose? Pois é, essa é uma das maiores confusões que eu vejo no consultório. As pessoas demonizam as frutas, achando que elas são vilãs por conta da frutose. Mas deixa eu te contar uma verdade que pouca gente te explica direito. O problema não é a frutose das frutas, e sim aquela frutose isolada, concentrada, que vem dos xaropes industrializados, dos refrigerantes, dos doces, dos ultraprocessados. A frutose natural da fruta vem acompanhada de fibras, vitaminas, antioxidantes, compostos bioativos que só fazem bem para o seu organismo. E olha, tem frutas que são verdadeiros remédios naturais para o seu fígado. O abacate, por exemplo, é rico em gorduras boas que ajudam a reduzir a inflamação e proteger o fígado. O açaí, quando é aquele pasteurizado, sem açúcar, é riquíssimo em antioxidantes e tem estudos mostrando que ele reduz inflamação hepática e melhora a esteatose. E se você, assim como eu, já ouviu falar ou teve a sorte de experimentar araçá ou cambuci, que são frutas típicas brasileiras, saiba que elas também têm efeito protetor contra a gordura no fígado, coisa que a natureza nos dá e a gente muitas vezes ignora. E, por fim, um dos alimentos mais poderosos que você pode começar a colocar hoje mesmo no seu dia a dia, o açafrão da terra ou cúrcuma. E não é crendice popular não, tá? Isso aqui é ciência pura. A cúrcuma tem um composto chamado curcumina, que é altamente anti-inflamatório e antioxidante, e os estudos mostram que ela é capaz de reduzir significativamente as enzimas hepáticas TGO e TGP, que são os principais marcadores de inflamação no fígado. Isso significa, na prática, que o consumo regular de cúrcuma ajuda seu fígado a se desinflamar, se regenerar e, de quebra, ainda protege contra outras doenças inflamatórias do corpo inteiro. E como que você usa isso? É simples. Começa a colocar na comida do dia a dia, no feijão, nos legumes, no arroz, na sopa, na carne, ou faz aquele famoso shot matinal. Um pouquinho de cúrcuma, limão espremido, uma pitada de pimenta do reino para potencializar a absorção e, se quiser, um fiozinho de azeite. Isso é um verdadeiro elixir para a sua saúde. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? É que, diferente do que muita gente acha, cuidar da sua saúde, proteger seu fígado, não é sobre dieta da moda, nem sobre gastar fortunas com suplementos ou tratamentos milagrosos. É sobre voltar para o básico. É sobre colocar na sua rotina alimentos que a natureza já te oferece, que estão acessíveis, que fazem parte da nossa cultura, da nossa mesa, e que, quando você entende o poder que eles têm, percebe que a verdadeira medicina começa aqui, no seu prato, todos os dias. E se você fizer isso, seu fígado vai te agradecer, seu corpo inteiro vai te agradecer, porque a transformação que isso gera é simplesmente absurda. Tem uma coisa muito séria que você precisa entender, e eu preciso te falar isso com toda a clareza possível, porque infelizmente quase ninguém te conta. E se você acha que gordura no fígado é um problema isolado, que afeta só o fígado, eu preciso te dizer, isso não poderia estar mais longe da verdade. A realidade é que gordura no fígado não é uma doença só do fígado,
Ela é, na verdade, um reflexo de um corpo inteiro que está inflamado, desregulado e caminhando silenciosamente rumo a problemas muito mais graves. E eu estou falando de coisas que matam. Estou falando de infarto, de AVC, de trombose, de morte súbita. E olha, isso não é exagero, isso não é para te assustar. Isso é dado científico. Estudos mostram que a principal causa de morte em pessoas que têm esteatose hepática não é cirrose, não é câncer de fígado, é doença cardiovascular. Isso mesmo, infarto, derrame, trombose. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar no quanto isso é sério? Porque muitas vezes a pessoa descobre que está com gordura no fígado num exame de rotina, acha que é algo simples, que não precisa se preocupar, que resolve depois. E enquanto isso, o seu corpo está em colapso, inflamando cada vez mais, entupindo suas artérias, sobrecarregando seu coração, seu cérebro, e quando menos espera, acontece. E aí vem aquele famoso, nossa, parecia tão saudável, nem parecia que tinha problema de saúde. Pois é, porque gordura no fígado é assim, é silenciosa, é traiçoeira, e não escolhe idade nem aparência. E isso não é só sobre o que você come, não, é sobre o seu estilo de vida como um todo. Porque a gordura no fígado é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior, chamado síndrome metabólica. E talvez você nem saiba que tem isso. Mas deixa eu te perguntar, você tem pressão alta? Tá com colesterol alterado? Triglicerídeos altos? Aquela barriguinha que não vai embora de jeito nenhum? Ou aquele pré-diabetes que o médico falou que é para ficar de olho? Mas você segue levando do jeito que dá. Pois é, tudo isso faz parte desse mesmo quadro. E tudo isso anda junto com o fígado gorduroso. Porque quando seu fígado está inflamado, isso não fica só ali. Seu sangue todo está carregando essa inflamação. Suas artérias começam a ficar mais endurecidas, mais entupidas, seu pâncreas começa a sofrer, sua pressão sobe, seu colesterol dispara e seu risco de infarto, AVC e trombose simplesmente vai lá para cima. E o mais assustador é que você nem sente. Porque assim como a gordura no fígado, a hipertensão é silenciosa, a resistência à insulina é silenciosa, o acúmulo de placas nas artérias é silencioso, até não ser mais. E aí eu te pergunto, de coração, você vai continuar esperando o que para mudar? Vai esperar aquele telefonema no meio da noite dizendo que alguém da família passou mal? Vai esperar aquele susto no consultório, quando o médico olha para você e fala, olha, sua artéria está 80% entupida? Vai esperar acordar um dia com o rosto torto, sem conseguir falar direito porque teve um AVC? Porque, infelizmente, é assim que a maioria das pessoas acorda para a vida, no susto, na dor, no trauma. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha ouvido ainda. Não precisa ser assim. Dá para virar esse jogo, dá para mudar essa história. E não é remédio que faz isso não, é você, são as suas escolhas. É aquilo que você coloca no seu prato, é aquilo que você decide fazer ou não com seu corpo todos os dias. Porque do mesmo jeito que o fígado adoece silenciosamente, ele também tem uma capacidade absurda de se regenerar. O seu corpo quer se curar, o seu corpo quer se recuperar. Mas ele não consegue fazer isso se todos os dias você continuar dando para ele as coisas que estão te matando aos poucos. E eu sei que talvez você esteja pensando agora, mas doutor, eu já estou com uma certa idade, será que adianta? E eu te respondo com toda a convicção. Sim, adianta. Sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de cuidar. Tem estudos mostrando que pessoas que começam a mudar seus hábitos mesmo depois dos 60, 70 anos, conseguem reverter gordura no fígado, baixar pressão, controlar diabetes, reduzir risco cardiovascular e principalmente ganhar mais qualidade de vida, mais disposição, mais energia, mais anos de vida. E não são só anos a mais, são anos melhores. Porque viver mais, carregando doença, tomando remédio todo dia, sofrendo com internações, dores e limitações, isso não é viver, isso é sobreviver. E eu não quero isso para você. Então eu te faço uma pergunta que, sinceramente, eu gostaria que você refletisse com muita seriedade. Que tipo de vida você quer ter daqui para frente? Porque no fim das contas, a escolha sempre vai ser sua. E não é sobre perfeição não, é sobre começar. É sobre olhar para o seu prato hoje e escolher colocar mais coisas que te curam, que te nutrem, que te protegem, e menos coisas que te inflamam, que te intoxicam e que te adoecem. É sobre decidir levantar do sofá e fazer aquela caminhada.
É sobre entender que cada escolha sua hoje, cada escolha, está construindo o seu futuro. Um futuro com saúde, vitalidade e energia, ou um futuro cheio de limitações, de remédios, de internações e de arrependimentos. Porque no final, deixa eu te contar uma coisa, não existe milagre, não existe pílula mágica, existe responsabilidade. E ela está aqui, ó, nas suas mãos. E a pergunta que fica é, você vai esperar seu corpo gritar de vez para começar a cuidar, ou vai começar agora, enquanto ainda dá tempo? Porque dá. E o seu corpo está só esperando por isso. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é que gordura no fígado não é só um probleminha isolado, é um sinal claro de que o seu corpo inteiro está pedindo socorro. E que, ao mesmo tempo, isso não é uma sentença, é um alerta. Porque, felizmente, o seu fígado tem uma capacidade incrível de se regenerar, desde que você comece a fazer as escolhas certas a partir de hoje. E isso não é só sobreviver mais, é sobreviver melhor, com energia, disposição e, principalmente, com saúde de verdade. E olha, se você está aqui até agora, é porque você se importa, você está comprometido com a sua saúde e eu te garanto, você está no caminho certo. E se você quer continuar subindo mais um degrau nessa sua jornada de transformação, o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te ajudar a entender quais são os erros mais comuns que estão detonando o seu coração e sua circulação. E claro, como você pode se proteger disso. Então não perde tempo, clica aí, porque eu te espero lá para a gente continuar juntos nessa caminhada rumo a uma vida muito mais saudável e equilibrada. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e te encontro no próximo vídeo.